Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, pessoal, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu venho chegando para dar continuidade ao nosso projeto pedagógico. É o nosso projeto pedagógico que visa a sua qualificação, a sua preparação, para que você fique muito bem competitivo para enfrentar esse certame. Pessoal, a gente continua a nossa jornada de história de Pernambuco e hoje eu vou tratar especificamente da aula que versa sobre Pernambuco no contexto da independência do Brasil. Portanto, é o objetivo principal da aula de hoje compreender quais eram as características políticas e econômicas da então capitania de Pernambuco no contexto que antecede a emancipação política brasileira. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a crise açucareira que pairou sobre Pernambuco naquele contexto histórico. Falaremos também dos elevados tributos cobrados para sustentar o luxo, a ostentação da corte portuguesa que estava estabelecida no Rio de Janeiro, porque, afinal de contas, nós vamos tratar na aula de hoje do chamado período joanino, aquele período histórico em que a corte lusitana se instalou com pompa e circunstância no Rio de Janeiro, de 1808 até 1821. Neste contexto histórico ocorrem muitos movimentos importantes na então capitania de Pernambuco, entre eles o assunto principal da nossa aula, que é a Revolução Pernambucana de 1817, um dos mais importantes movimentos emancipacionistas ocorridos no Brasil, ali no contexto entre o final do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX. No caso específico da Revolução Pernambucana de 1817, meu camarada, essa foi no início do século XIX. Revolução Pernambucana de 1817 tem uma importância fundamental e, só para variar um pouquinho, é um dos assuntos mais cobrados quando se trata da história de Pernambuco. Então, vamos lá. Sem perder tempo, vamos dar início aos nossos trabalhos. Olha, muitos dizem que sou apenas mais um a tentar. Eu digo que sou menos um a desistir. É isso aí. Desistir é para os fracos. Diante das dificuldades é que se verifica o grande guerreiro, o grande campeão, aquele que está talhado para vitórias. Não teme os adversários, ele enfrenta as adversidades para chegar ao rumo certo, que é a sua tão sonhada aprovação. Muito bem, pessoal, começamos falando sobre o contexto da independência do Brasil. Todos os senhores são sabedores de que o Brasil alcançou a sua emancipação política em 1822. Porém, é preciso compreender o processo histórico que antecede a nossa independência política. Então vamos compreender aqui como é que estava a América Portuguesa algumas décadas antes da consolidação de nossa emancipação política. Nós tínhamos aqui, em relação a Pernambuco, o declínio das atividades econômicas. Isto é bem factível e bem fácil de compreender. Afinal de contas, pessoal, desde a expulsão dos holandeses de Pernambuco, que aconteceu ainda no século XVII, lá em 1654, após a insurreição pernambucana, a economia
canavieira começou a apresentar sinais de declínio por conta da concorrência empreendida pelos holandeses lá nas suas colônias, na América Central. Nas Antilhas, os holandeses cultivavam cana-de-açúcar e produziam um açúcar de melhor qualidade e mais barato do que o açúcar produzido no Brasil. Então, a partir daí, nós já temos um declínio das atividades econômicas, principalmente no que tange a cana-de-açúcar, que durante muito tempo foi o carro-chefe da pauta das exportações brasileiras. Claro que nós tivemos outros produtos especiais, como o algodão e o tabaco. Entretanto, é inegável mostrar a importância econômica que possuiu o cultivo de cana-de-açúcar e a produção do açúcar. Portanto, nós temos a primeira característica: declínio das atividades econômicas, crise da economia açucareira, pelos motivos já mencionados na aula de hoje, pessoal. Pela falta de investimentos, pela concorrência internacional, pelas constantes oscilações do produto no mercado internacional. E aí, um outro fator agravante dentro desta época que antecede a independência do Brasil é o fato de o controle do comércio estar nas mãos dos portugueses. Os portugueses controlavam o setor comercial. E é evidente que este controle, praticamente este monopólio sobre o comércio nas mãos dos lusitanos, causava atrito, causava insatisfação por parte das outras camadas sociais. E por falar em insatisfação, pessoal, tem ainda mais um fator agravante, que são os elevados impostos cobrados pela coroa portuguesa lá na capitania de Pernambuco. Qual é a razão da elevação desses impostos, pessoal? Gente, é preciso você contextualizar esse período histórico. O período histórico que antecede a independência do Brasil, vou até assinalar aqui na nossa tela, é justamente o chamado período joanino. O período joanino estendeu-se de 1808 até 1821. É a fase histórica em que a corte portuguesa esteve residindo no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Dom João, Carlota Joaquina, a filharada toda deles, Dona Maria a Louca, rainha de Portugal, todos os principais ministros e secretários portugueses, aproximadamente 15 mil pessoas. Imagina, então, para sustentar essas 15 mil pessoas que vieram de Lisboa, às pressas, para o Brasil, fugindo da invasão francesa lá em Portugal, no contexto histórico das chamadas Guerras Napoleônicas. Então, para sustentar o luxo da corte, para construir prédios públicos, para fazer drenagem de pântanos, construir a Biblioteca Real, construir também o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, foram necessários vultosos investimentos nesses setores. E de onde que vem o capital necessário para essas obras tão grandiosas? Vem justamente dos impostos cobrados sobre a população. Então perceba, a população do Nordeste, que já havia perdido o status de capital do Brasil desde 1763, que é a data que o Marquês de Pombal transferiu a capital do Brasil para o Rio de Janeiro, ali no contexto histórico da mineração. Então isso já causa um decréscimo do poder político das elites nordestinas. Para piorar mais ainda, a coroa portuguesa estava estabelecida no Rio de Janeiro. E para sustentar essa elite perdurária,
essa elite gastadora, olha, tinha que se cobrar pesados impostos. E claro que falou em impostos, ninguém gosta de pagar, né? Muito mais de elevação de impostos. Então, a população ficou bastante insatisfeita com esses impostos extremamente elevados. Isso contribui para alimentar ainda mais um sentimento lusófobo, ou seja, um sentimento de aversão aos portugueses. Repare que esse sentimento de aversão aos portugueses não era novo. Ele já havia aflorado, por exemplo, por ocasião da Guerra dos Mascates. Está lembrado da Guerra dos Mascates, que nós estudamos em aulas anteriores, o conflito entre Olinda, com os seus senhores de engenho, e Recife, com os comerciantes portugueses? Pois é, havia um sentimento de anti-lusitanismo em relação aos senhores de engenho olindenses em relação aos comerciantes portugueses recifenses. Pois é, mais uma vez, nós vemos aflorar esse sentimento de aversão aos portugueses, por conta do comércio nas mãos dos lusitanos, por conta dos elevadíssimos impostos para sustentar o luxo da corte no Rio de Janeiro. E aí, nesse contexto, fica bastante favorável, nós temos um terreno bastante fértil para a difusão de ideias liberais, ideias baseadas no chamado iluminismo, aquele movimento que se estabeleceu lá na Europa, que começou na Inglaterra, mas que teve como principal centro a França, com as ideias de Montesquieu, Rousseau, com as ideias de Voltaire e todos os outros importantes filósofos iluministas. O iluminismo, que foi a base filosófica para a eclosão da Revolução Francesa, que aconteceu entre 1789 e 1799. Essas ideias, esses ideais libertários, esses ideais de liberalismo vieram para o Brasil. Esses ventos liberais sopraram também aqui no Brasil e influenciaram vários movimentos. Influenciou, por exemplo, a Inconfidência Mineira de 1789, lá em Vila Rica, Minas Gerais. Influenciou também a Conjuração Baiana de 1798, lá em Salvador. E influenciou também a Revolução Pernambucana de 1817 em Pernambuco. Então, a difusão dessas ideias liberais, principalmente através das organizações franco-maçônicas, a maçonaria esteve à frente da difusão dessas ideias liberais em Pernambuco, contribuindo para aumentar esse clima de insatisfação em relação às autoridades portuguesas. Então, nós temos nesse contexto a crise da lavoura açucareira, que foi causada por uma série de fatores importantes, tais quais a queda das exportações para o mercado europeu. Nós temos também a redução dos lucros da produção de açúcar. Temos ainda uma grande insatisfação social, porque o açúcar, sendo o principal produto da pauta das exportações pernambucanas e tendo o preço constantemente oscilando, é claro que isso acaba refletindo na economia pernambucana como um todo.
E como é que a população mais simples vai sentir essa oscilação, esse declínio da produção açucareira? Vai sentir com o aumento do custo de vida. Nós temos aqui um processo de carestia, a elevação dos produtos básicos para sobrevivência. E isso, diante de uma elevada carga tributária, ou seja, de impostos extremamente caros para sustentar a corte no Rio de Janeiro, vai gerando um quadro de grande insegurança e de grande insatisfação política e de aversão aos portugueses. Esse aqui é o campo fértil, o campo favorável para a eclosão da Revolução Pernambucana de 1817, que é um movimento emancipacionista e republicano. Olha só, anota aí no seu caderno essa informação, ela é muito pertinente, ela é muito relevante, ela vai fazer diferença na sua aprendizagem. Lembra aí que a Revolução Pernambucana de 1817 se constituiu num importante movimento emancipacionista, ou seja, é um movimento que visava a independência, visava a quebra, visava a ruptura dos laços de dominação colonial metropolitana portuguesa em Pernambuco. É um movimento que visava a implantação da República, a implantação da República em Pernambuco, pessoal. É um movimento republicano e federalista. E olha uma curiosidade muito importante. Se é uma curiosidade importante, você deve anotar no seu caderno. A Revolução Pernambucana de 1817 se constituiu na única rebelião que ultrapassou a fase da conspiração. Meus amigos e minhas amigas, vocês se recordam muito bem que eu falei no início da aula de hoje que ocorreram vários movimentos emancipacionistas no Brasil. Recapitulando que movimentos emancipacionistas eram aqueles que visavam a independência do Brasil. Nós tivemos 2 movimentos no século XVIII e um movimento no século XIX. No século XVIII, 1789, Conjuração Mineira, também conhecida como Inconfidência Mineira, que aconteceu lá em Vila Rica, hoje Ouro Preto, Minas Gerais. Segundo movimento, Conjuração Baiana, que também é conhecido como Revolta dos Alfaiates, que aconteceu na cidade de Salvador, na Bahia, no ano de 1798. Terceiro movimento, Revolução Constitucionalista de 1817. Qual é a diferença que a Revolução Pernambucana de 1817 tem em relação aos movimentos anteriores? Senhores, a Revolução Pernambucana de 1817 é a única que superou a fase da conspiração. Ou seja, é o único movimento que chegou a tomar o poder político. Por cerca de 2 meses apenas, é verdade. Porém, houve a tomada do poder político. Os outros movimentos, eles foram apenas planos, foram apenas conspirações, mas foram denunciados, houve uma terrível devassa, muitos foram presos, alguns foram executados. No caso da Conjuração Mineira, Tiradentes foi executado. No caso da Conjuração Baiana, nós tivemos a execução de vários líderes executados. Aqui, na Revolução Pernambucana,
A grande diferença, a grande singularidade desse movimento é que ela ultrapassou a fase da conspiração e chegou a tomar o poder político. Uma outra característica importante ainda, que você não pode se esquecer, é que este movimento foi inspirado nos ideais da Revolução Francesa. Você se lembra aí quais eram os ideais da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, égalité e fraternité. Oui, monsieur. Então tá aqui, pessoal. A Revolução Pernambucana de 1817, inspirada nos ideais revolucionários franceses. Igualdade, liberdade e fraternidade. Entre as causas principais desse movimento estão a elevada carga tributária cobrada em Pernambuco e também a grave crise econômica enfrentada pela região, com a queda da exportação de cana-de-açúcar e também de algodão. Então, a crise econômica, os elevados impostos, a insatisfação popular, a influência de ideais liberais advindos da Europa, tudo isso vai contribuir, tudo isso vai alimentar essa chama da revolta, e isso vai contribuir para a eclosão da Revolução Pernambucana de 1817. Vejamos então agora, pessoal, quais eram os principais grupos sociais que estavam envolvidos nesse movimento. Havia as camadas populares, que também apoiaram a eclosão da Revolução Pernambucana de 1817. Nós temos também os grandes latifundiários, os proprietários de terra, que estavam ali também participando, engajados no movimento. Nós temos as lideranças políticas e eclesiásticas de Pernambuco, que também vão aderir a este movimento. E nós temos também o papel desempenhado pela maçonaria. Isso mesmo, pessoal, as lojas maçônicas vão ter uma participação protagonista na Revolução Pernambucana de 1817. Então, perceba que existem vários grupos, vários segmentos sociais. Deixa eu escrever aqui, ó, vários segmentos sociais pernambucanos participando desse movimento. É claro que cada um desses setores possuíam objetivos diferentes, objetivos distintos. Qual era o objetivo comum entre todos? O objetivo comum era a independência de Pernambuco, era a adoção de uma república. Porém, havia divergências internas, enquanto grupos mais ligados às camadas populares defendiam, por exemplo, a abolição da escravatura, o fim da escravidão em Pernambuco. Os grupos mais ligados às elites, leia-se os grandes proprietários de terra, que usavam mão de obra escrava, não queriam de forma alguma promoverem a abolição. Então aqui você tem que perceber que vários grupos sociais participaram da Revolução Pernambucana de 1817. Olha lá a bandeira da Revolução Pernambucana. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer,
muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que estão estudando, estão se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Este concurso já foi autorizado, a banca examinadora já foi contratada e, com certeza, nos próximos dias, próximas semanas, nós teremos a publicação do edital. E nós aqui da La Concurso, sempre saindo na frente, nós elaboramos um super curso pré-edital para a Polícia Militar de Pernambuco 2018, tudo bem? Um super curso aí para a galera. E é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, esse curso está baseado 100% no concurso anterior, no edital do concurso anterior. Ah, professor, vai sair um novo concurso, um novo edital, e se tiver alterações, fique tranquilo porque nós aqui da La Concurso, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, eu sou o proprietário do site e faço um compromisso com você, tá certo? Faço um compromisso com você. Quando o edital for publicado, e se você tiver aí alguma alteração, for necessário algum ajuste na nossa grade de aula, no nosso conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAC, nós iremos atualizar a custo zero para os nossos alunos, né? Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, 10 parcelas de R$30, prazo de acesso 120 dias. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Ah, detalhe, ó, peço desculpa para vocês, essa videoaula que você está assistindo no YouTube é apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho do nosso curso completaço, tá certo? Nosso curso super competitivo de PM Pernambuco 2018. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.